Piscando, rodando, gravando. Bom dia. Bom dia. Mais um lindo começo de dia. Bom dia, meus amores lindos. Até mais tarde, amo vocês. Bom dia a este condomínio que tem me proporcionado um menor desconforto, né? Vou esperar o mano entrar aí. Menor desconforto porque consigo vender meus churrasquinhos às quartas-feiras e aliviar um pouquinho o déficit. Tá realmente me ajudando bastante. Enfim, hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de julho de 2018. No trabalho eu sigo no fechamento da minha folha. Que eu devo hoje, se não terminar, pelo menos deixar com a maior parte das informações lançadas. E se tudo der certo, eu consigo inclusive calcular. Iniciar as conferências. Vamos ver como vai ser o dia. Se eu não tiver muito contratempo, né? Que são aqueles pedidos específicos que você tem que parar tudo que você está fazendo, senão você compromete a informação do cara e a ação do cara e a tomada de decisão do cara. Mas enfim. E a boa coisa é que já está com toda a logística fechada, todo o planejamento fechado, para que eu receba na segunda-feira, na terça para começar a trabalhar, mas na segunda, uma sala muito mais confortável, muito mais funcional. E possa também proporcionar uma melhor qualidade de trabalho e de resultado e de satisfação para os meus funcionários, né? Nossa, mãe, quando tá mole isso aqui, preciso dar uma cuidado. Bom, esses dias de férias do Cauê, eu acordo nos mesmos horários, tanto do dia a dia quanto nos dias de academia. Porque eu prefiro ter mesmo esse tempo para me arrumar com mais tranquilidade, para ir acompanhando o jornal, para ir acompanhando as notícias, ir acompanhando principalmente o Bom Dia São Paulo, mas um pedaço do Bom Dia Brasil também. E vou vendo como é que estão as coisas e tal. É bom para eu
me manter tranquilo aí. Eu vou confessar a vocês que eu não vejo a hora de chegar sábado de manhã. Já falamos pro Cauê, ele tá todo empolgado pra gente ir no zoológico. Aí ele pergunta, é igual o Zoo da Azul? Tem uma novelinha infantil, um programinha infantil na Discovery Kids que é o Zoo da Azul. Uma vontade de contar pra ele uma coisa que eu não quero contar, que o Zoo da Azul é gravado, foi gravado no Zoológico de São Paulo mesmo. E é lá mesmo que ele vai ver as coisas, né? E vai ser legal depois porque ele vai lembrar. Enfim, ontem a gente conversou bastante sobre isso. E ele contando, que bicho a gente vai ver, papai? Aí eu falava, ele repetia os nomes, fala de novo. Sabe aquela vontade de continuar o assunto, né? Um pouquinho. Bom, ontem foi mais um churrasquinho. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso, né? Eu tenho sempre a sensação, tá fraco, tá ruim. Mas é que o meu horário de pico, o mesmo horário que eu vendo mais, é o horário que dá fome, né? É o horário da janta, né? E o horário da janta não é às 6 e pouquinho, 7 horas que eu tô normalmente chegando e montando e esperando. É às 7h30, 8 horas, 8 e pouquinho. Então, mais uma vez eu vendi com lucro, com sobra, já tenho o débito automático que eu passei ontem na minha conta e uma graninha no bolso. Preciso repor apenas um pouco de carne, ainda tenho um pouco para vender, ou seja, legal, né? Assim, não tenho grandes gastos. Já comprei os carvões aí para 2 semanas, ou seja, eu tô bem abastecido. Vendi legal refrigerante e cerveja. Parece bobeira, mas vender 3 cervejas e 5 refrigerantes me dá um belo lucrinho, assim, é um lucro que eu não faço nada. Vender cerveja e vender bebidas, né? Alcoólicas ou não, é uma atividade que não te exige nada, nada, nada. Você tira da caixa térmica e entrega pro cara, pronto. Você não trabalhou, não fez nada. E a gente deixa tudo na geladeira e quando coloca para vender, tá numa caixa térmica muito potente e também com os gelos. A gente faz gelo na caixinha de Tetra Pak, né? Caixinha de leite. Então assim, tá sempre tudo geladinho, bacaninha, tranquilinho. Então, fiquei contente mais uma vez. O resultado foi bom. Preciso comprar pouca carne da próxima vez. E só reabastecer o carvão, o acendedor. Não tenho mais álcool para acender e não tenho mais os acendedorzinhos mesmo que eu gosto de comprar. Olha o retrovisor. Isso. Tranquilo, né, bro? Bom, separei um outro assunto aqui, já estão acabando aqui, mas eu já tenho mais guardado lá no trabalho. Separei um assunto aqui muito importante, é gozação, tá? Só para avisar, estou sendo sarcástico. Licença, trocadilho. E esses dias, já faz um tempinho que eu queria falar sobre isso, brincar sobre isso, na verdade, né? Sério mesmo, bro? Sério mesmo que você é ruim assim de corredor, é? É mesmo ruim assim de corredor. Que o início de julho marca uma coisa muito, muito importante, uma ótima notícia,
que é uma expressão astrológica chamada de Júpiter retrógrado. E o mês de julho marca o início, o término do fenômeno do Júpiter retrógrado. Isso significa muita coisa, muita coisa. Aí você, não, eu falei, deixa eu entrar. Aí eu entrei na matéria e fui ler a explicação científica, né? Científica do fenômeno astrológico do Júpiter retrógrado. É assim. Eles até dão a expressão, a informação científica. Quando observado numa época específica, no mês de junho, final de maio, o planeta Júpiter dá a impressão, pelo movimento que ele está fazendo, que ele está andando para trás, mas não está. É apenas o retorno da parábola. Ele continua indo para frente, continua indo na mesma direção, ele não muda de direção. É impossível um corpo celeste de um sistema mudar de direção, tá? Não é que é impossível, é que a mudança de direção pode ocorrer, mas demorando trilhões e trilhões de anos, nada mensurável à sensibilidade, à percepção humana. Então, esse movimento, que isso deve ser verdade, a observação do planeta pode dar a impressão de que ele está andando ao contrário, ou seja, Júpiter reverso, e aí vem o fato, a super teoria da astrologia, de que por conta desse movimento, muitas coisas não dão muito certo nesse período, sabe? Nessa época do Júpiter retrógrado, alguns negócios não se fecham, algumas portas não se abrem, ou seja, procurar emprego, fechar negócio, uma porção de coisa não funciona por causa do Júpiter retrógrado. E a boa notícia é que quando começa julho, o movimento começa a se normalizar. E aí essas portas voltam a se abrir. Boa notícia. E assim, eu tenho medo de colocar isso em pauta por exemplo, no meu setor, alguma coisa assim, porque as pessoas realmente, é impressionante de se entender, mas as pessoas realmente levam essa imbecilidade a sério. Ninguém muda o seu comportamento. A astrologia é um cara diferente, assim, porque é aquela mini-religião. O que eu considero como uma mini-religião? É um costuminho bobo, são informações que só dão uma pseudo-explicação a algumas coisas, mas que não influenciam muito na tomada de decisões importantes. Pouca gente leva, mas muita gente já faz isso, mas pouca gente leva em consideração uma questão astrológica para tomar uma decisão. Para mudar um nome, para fazer alguma coisa assim, mas não influi literalmente numa base de fatos, né? Mas gera essas explicações esdrúxulas. Então esse mês algumas coisas não deram certo por causa do Júpiter retrógrado. Vá! Olha, Van. Cheio aqui hoje, hein? Cheíssimo aqui hoje. Queria pegar um dia, acho que eu vou fazer isso na segunda, que segunda é um dia mais calmo, mais tranquilo. E vou pela Marginal Pinheiros, só para mostrar o vidro do muro da USP. Eu não consigo entender. Ok, é bacana, é bonito, mas um custo desse tamanho. 2,2 quilômetros de um muro de concreto sendo trocado por um muro de vidro. É bem bonito, deixo muito claro isso, é bem bonito. Fica bacana, porque de dentro da USP você vê a Raia Olímpica,
Então é uma visão bacana, uma área verde. A USP é bonita, né? A USP não tem nada feio lá dentro, né? Você olhar, o paisagismo da USP é bacana. É um urbano silvestre que existe lá dentro. Ó, urbano silvestre. Acabei de criar um novo termo. Acabou de fechar, que saco, né? Até daqui a pouco. 19 graus já. Hoje, a perspectiva é chegar a 28, amanhã 29. 30 graus praticamente no inverno. E você acredita que eu esqueci o que eu estava falando? Bom, tentando voltar para pegar de novo alguma coisa, enfim. É, não são informações relevantes, mas são explicações imbecis. São, assim, aquele gene mitológico que a gente tem. A coisa de que o ser humano busca e precisa de uma informação abstrata, fictícia, para afirmar conceitos reais. Porque o ser humano ele tem a necessidade de ter explicações. Ele não vive sem explicações. Embora ele aceite muitas vezes muita explicação imbecil. Mas é uma explicação, não é a falta dela. E há realmente a dificuldade de se encaixar a um conceito de que podemos não entender muita coisa ainda. A astrologia representa muito isso. É uma pseudociência, claro, se diz ciência, se diz uma ciência milenar e tal, porque se baseia num conceito básico inicialmente científico, que é a disposição dos planetas. E é tão cientificamente eficaz que lida com apenas 9 planetas. Ok? Não tinham sido descobertos os outros. Nem Plutão tinha sido reduzido, depois de descoberto como planeta, reduzido a estrela anã, planeta anão e assim por diante. Pluto, né? Para os estadunidenses, para a língua inglesa, né? A astrologia representa muito isso, dessa pseudociência inofensiva. Claro, assim, a gente brinca justamente porque sabe que não há nenhum devoto radical, violento dos conceitos astrológicos. Ninguém. Mas é muito comum você ter pessoas que te classificam pelo teu signo, que justificam atitudes próprias ou atitudes dos outros, ou até defeitos muitas vezes próprios por conta da astrologia. Ah, eu sou capricorniano, eu sou realmente muito impulsivo. É bonito. Então, ao invés de prestar um serviço útil,
de falar que o cara é impulsivo e ele deve lutar contra essa impulsividade, ele faz o cara se conformar com o próprio defeito e não mover uma palha para que esse defeito seja corrigido, porque podemos corrigir nossos defeitos, por menores que sejam. Ok? Então, a boa notícia é que julho acabou o fenômeno de Júpiter retrógrado. Então você pode fechar negócios, você pode procurar emprego, você pode, enfim, né? Já que os sábios conselhos astrológicos e os importantes conceitos científicos que a astrologia traz são favoráveis às suas tomadas de decisão. E o que é a religião séria? É apenas, na minha opinião, uma astrologia mais detalhada, mais minuciosa, com mais regras, com mais conceitos e com mais informação e exigência. Mas no fundo, funcionando da mesma forma. No fundo, funcionando como um acariciador mental. Por que eu falo acariciador mental? Porque a placa, resolve um problema humano. Resolve uma característica, sossega um anseio humano, que é o da explicação. Então se explica, mesmo que ludicamente, uma questão que não temos resposta e que, ao que parece, é importante que tenhamos, se explica, ok, tranquilo. É assim que a gente funciona. Lembra daquele livro até que eu parei, né? Sapiens. Agora eu tô lendo o livro empresarial, cara. Tô tentando ler, né? Consegui um tempinho esses dias. Terça-feira li um pouco e tô correndo, né? Tá até aqui na minha bolsa. Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. Onde ele fala de uma das causas primordiais do sucesso da espécie humana, a mudança de status, de cartaz, de importância do ser humano no planeta, o começo do domínio dele sobre qualquer ambiente em relação aos demais seres vivos do planeta, ele começa, ele começa especificamente no momento em que o ser humano adquire capacidade de aceitar o lúdico, aceitar o abstrato, de aceitar
uma ideia, de aceitar o imaginativo, isso tem um ônus. O que é aceitar o imaginativo? As sociedades só cresceram, evoluíram enquanto sociedade humana depois disso, depois que um ideal em comum, que é só uma ideia, não é uma coisa, não é palpável, quando um ideal em comum foi compartilhado. Duas pessoas que não se conhecem agem e fazem alguma coisa em nome de um conceito, em nome de uma ideia, em nome de algo que não é palpável, que não se pega. Como a lei, por exemplo. Todos nós seguimos a lei. Mas a lei não é alguma coisa, a lei é uma ideia. Entendeu? É o melhor exemplo, mas o outro exemplo é a religião mesmo. O melhor exemplo é a religião mesmo, sempre foi assim. Um dos impulsionadores para reunir aglutinações de mesma ideia sempre foi a ideia teológica. O cara não lutava lá numa guerra, numa conquista de um lugar para outro. O Estado romano conquistando maiores territórios e maiores populações, maiores domínios, não se dava sozinho. Ele precisava de uma ideia, de um abstrato. E o abstrato era uma mistura de conceito de pátria, de nação, das famílias e da religião. Era tudo isso junto. Então você não tinha só o objetivo de fazer por fazer. Você tinha que ter algo mais do que só o palpável. Porque se o cara fosse colocar na balança que ele está arriscando a vida, que ele está arriscando a vida, que ele está correndo alto risco, só por conta de que o objetivo é o Estado ser maior e mais poderoso, não tem argumento suficiente. Então você precisa criar valores sagrados. Você precisa criar valores imensuráveis. Você precisa criar ideias fortes para esse cara fazer tudo por essas ideias fortes. E é efetivamente, como eu já disse, o resultado é mega satisfatório. E daí a grande dificuldade, e daí a eu ser realista de pensar que conceitos religiosos, que ideias religiosas no dia a dia ainda vão demorar muito para perderem importância, para perderem grau de importância no conceito social. Tá? Mas é legal falar sobre isso, dar uma boa explicação, dar um conforto racional para mim muito grande em entender essa particularidade do ser humano. Tá? Tudo isso começou com a astrologia, uma bobeira, né? Mas uma bobeira que para certas pessoas que você falar, ela vai falar que não quer saber e tal. E explica muita coisa sua e dos outros e de si própria em relação com a astrologia. Ainda é bastante rentável essa indústria. Ainda é muito rentável, muito gera divisa. E empresas pagam para fazer o mapa astral delas. Pessoas pagam para fazer seu mapa astral lá no começo do ano, lá no fim do ano para tomada de decisão no ano seguinte. Para mudança de nome. Um numerólogo vai ser consultado para analisar o resultado energético das letras do seu nome e vai te propor alguma mudança.
e vai te propor alguma mudança. Vai te propor alguma alteração, uma letra em dobro, ou colocar um D, um dá, enfim, né? Eu dou exemplo. Já são coisas um pouquinho antigas, mas foi explicado isso, que é numerologia. Que um artista que eu gostava muito na minha adolescência, que é o Jorge Ben. Jorge Ben. Jorge Ben é extremamente importante para a música, não só brasileira, mas como uma questão de ritmo e tudo mais, ele influenciou muita gente. Para ter uma ideia, o Jorge Ben ganhou um processo contra o Rod Stewart, um famosíssimo cantor britânico, escocês, né? Escocês é britânico, né? Por plágio. O Rod Stewart veio ao Brasil e conheceu uma música chamada Taj Mahal. E plagiou. Eu não lembro o nome da música do Rod Stewart, ela está na minha cabeça agora. E o Jorge Ben consultou um numerólogo e o aconselhou a mudar o nome. E já faz coisa de 20 anos que ele não é mais Jorge Ben, ele é Jorge Benjor. Tanto que o Jorge já meio que sumiu. Hoje em dia ele meio que se identifica como Benjor. Nova música do Benjor. Show do Benjor. Sandra Sá, uma cantora também, mais das antigas aí. Na consulta a um numerólogo, resolveu colocar um D no meio do nome. O nome dela era Sandra Sá. E hoje ela é, há bom tempo também, mais de década, ela é Sandra de Sá. Porque equilibrou as energias do nome, entendeu? Ok, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar num conceito de não atingir a dignidade da pessoa. Mas eu tenho o direito de achar a ideia que a pessoa está usando para me informar o que ela fez uma idiotice. Eu tenho. Tá? Simples assim. Já acreditei muito no misticismo, já executei religiões. Mas não passa pela minha cabeça aceitar qualquer dessas mega super hiper explicações. Um abraço, gente, até mais tarde.